Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu irei falar com vocês sobre o livro Diário de uma Escrava, de Ho Mierling. Acho que é esse o nome dela. Mierling. Não sei. Aí vocês vão procurar saber, porque eu não sei a pronúncia correta. Enfim, o livro, ele é esteticamente lindo, maravilhoso. Ele tem essa capa com essa borboleta aqui, ó. Enorme, negra. De um lado tem o nome do livro com o nome da escritora, do outro lado é normal. Vocês podem ver que tá tipo sangrando aqui, né? A borboleta perdendo assim o sangue negro. Dentro olha só como é linda, como aqueles tracinhos como se fosse uma pessoa presidiária presa contando os dias. Né? Também tem essa folha aqui de guarda muito linda com uma jovem com o cabelo, né? Uma mulher com o cabelo negro e uma borboleta também. Mais à frente tem algumas informações da Darkseid. E tem aqui outras. É bem bonito o livro, ó, tá vendo? Outras imagens negras e tudo mais. Enfim, na lateral aqui ele é azul, né? E aqui fica roxo e aqui vai ficar rosa. É um livro lindo, gente. É contraditório a aparência do livro, a estética do livro em relação ao conteúdo. O conteúdo do livro é extremamente terrível, assim, né? Tem mais a ver com a borboleta negra. Assim, e esse livro tem muito a ver com a borboleta, sim, a capa. Porque de acordo com a mitologia, a borboleta é o símbolo de psique. Psique é mente, né? Geralmente, psique é um mito daquela jovem que transcende por meio do amor, o mito de Eros e Psique. E aí, o que acontece? Neste livro, nós vemos que o processo ele é, de certa forma, inverso. Quando não há o amor, mas sim a violência, o que acontece na psique de uma mulher, de um ser humano em si? Então o livro, ela coloca uma citação aqui muito legal. Olha só essa folha de guarda, gente, que coisa linda. Na capa, aqui logo no início, ela vai dizer o seguinte, ó. Um ser que não pertence a si mesmo, mas a outro, mesmo sendo homem, este é, por natureza, um escravo. É uma citação de Aristóteles que ela coloca logo no início. E mais à frente ela diz assim: para aqueles que um dia foram anjos e a vida transformou em demônios. Então, estas duas assim citações no início do livro vai, de certa forma, expressar muito bem o que virá acontecer na história. Esse livro, na estrutura do romance, que se é que é um romance, né? Ele é em formato de diário, é escrito em primeira pessoa e a personagem principal se chama Laura. E Laura irá nos contar o que aconteceu com ela. Ela conta que em determinado dia ela estava trocando de roupa e viu um homem estranho observando pela janela. Em seguida ela vai dizer que viu aquele homem em vários lugares, na igreja, perto da escola, mas ela achou aquilo inofensivo, não falou para ninguém. Ela tinha um jovem namorado chamado Mauro, e certo dia era comum eles se encontrarem. Ela foi se encontrar e esse cara, né, acabou sequestrando-a. Ela não sabe de nada, ela vai narrando a história. Nós sabemos de imediato, não é spoiler, que a narradora ela está livre. Ela apenas já começa a história se justificando ali. Não me julguem, escutem minha história, vejam como aconteceu, depois vocês decidem o que é que vocês acham. E aí ela vai contando o fato dela. Quando a história vai contar a história de outra pessoa, o narrador muda. Não é mais a narradora em primeira pessoa que conta, já é um narrador em terceira pessoa que vai contar a história daquela pessoa. Geralmente entre vários personagens, como o próprio sequestrador da personagem, que o nome dele ela chama de Ogro, mas lá na frente a gente vai descobrir o nome dele. Tem um policial também que ele vai perseguir este homem, né, este ogro, que ele fica conhecido como o maníaco das donzelas, né, porque ele só pega meninos de... Quando o narrador vai contar a história desse homem, né, ele vai, um narrador vai contar a história desse homem, ele vai dizer que certo dia havia uma festa de uma jovem chamada Clara e aparece um cara muito esquisito, dá uma caixinha e acaba eles dois se encontrando e de repente aquele homem se chama Estevão, casado com essa Clara. E logo em seguida vai contar a história do ponto de vista do sequestrador, né, que ele é um homem comum e de repente começa a ter umas atitudes estranhas. Compra um sítio, faz um buraco lá, só que ninguém sabe, lógico, né? E ele começa a ter umas atitudes, né, de sequestrar jovens. Até ele chegar a nossa personagem, ele pega, se eu não me engano, duas meninas, né? Uma menina, duas, não lembro ao certo. E aí elas não aguentam. Uma engravida e morre, outra
morre mesmo porque não aguenta. E até chegar a nossa Laura, que ela é chamada de ursinha, né? Ela consegue sobreviver. E é interessante esse negócio de ursinha, né? O urso hiberna durante meses né, dentro da caverna e tudo mais. E é um sobrevivente, né? De certa forma, a nossa personagem ela é um pouco disso mesmo. Ela é uma ursa, ela é um sobrevivente. Só que o final é meio assim estranho. Enfim, gente, o que falar sobre o conteúdo? O conteúdo simplesmente é terrível. É um conteúdo desgastante, estressante. Eu particularmente teve momentos da escrita que eu pulei porque é tipo assim, a todo momento da narrativa o homem violenta a menina de várias maneiras possíveis. E aí quando ele está com ela, vem as histórias de outros jovens que ele violenta e mata. E olha, é uma sessão de horror, é muito triste. É muito deprimente o que as pessoas são capazes de fazer com outras pessoas. Assim, eu particularmente falando, fiquei muito angustiada, muito triste, muito decepcionada com o que as pessoas podem fazer. E aí você lembra de algumas atitudes que aconteceram na sua vida que de certa forma foram violências também. E você fica assim, ao mesmo tempo aliviado, porque as coisas aconteceram numa dimensão bem menor. Poderia ter sido bem pior, como aconteceu com Laura ou com as outras meninas, que ele vai dizer o nome de cada uma e cada história é mais terrível que a outra. E não satisfeita com isso, a escritora, ela no final do livro aqui atrás, ela vai trazer informações sobre casos verídicos de meninas que foram mantidas como escravas sexuais dentro de casas, dentro de buracos, durante anos, gente, tiveram filhos dentro desses buracos e como é que diz? Às vezes, em alguns casos, a própria esposa do sequestrador participava do caso. Inclusive, aqui no livro, vai acontecer no final um caso muito particular. A nossa personagem ela consegue escapar, né, em um momento, mas o que é que acontece, gente, com a psique dela, né? Ela é a própria borboleta, a psique dela, né, a mente dela vai ficar muito negra, muito diferente, assim, é meio tortura, é muito esquisito esse livro, é muito esquisito. Eu não quero contar o final. A narrativa é simples, ela é objetiva, ela quer esclarecer, ela quer alertar sobre a violência. Por meio do livro, você percebe as artimanhas desses psicopatas para conseguirem atrair jovens. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o livro é muito proveitoso, porque você pode dar para um adolescente e ela pode perceber as artimanhas de um psicopata. Porque geralmente as jovens acham que isso aqui não vai acontecer, que é a história da carochinha, mas você vai ver que as artimanhas do ogro, né? Que na verdade se chama Estevão, que a gente vai descobrir, ele vai se aprimorando. Tem um certo momento que ele começa a usar até a internet. E você sabe que ele é um ogro, ele mexe com marcenaria, ele trabalha de forma rústica. Mas ele, para conquistar, para conseguir mais jovens, ele começa tipo assim, a deixar mais sutil a sua maneira de atrair. Então assim, gente, o livro ele é bom nesse sentido, para dar para jovens, para alertar sobre a violência, sobre os possíveis agressões que, nossa, como esse homem, como ogro, né, como a narradora, ela chama o personagem que é a questão de ogro, como esse ogro ele se utiliza da ingenuidade das jovens para atrair, para violentar, para matar. Gente, é terrível, é grotesco, é nojento que, eu particularmente falando, foi difícil terminar esse livro. Porque não tem como você, como mulher, conseguir ir adiante e, sei lá, a morte é pouco pra esse cara. A morte e esquartejamento. Ou seja, todos os demais personagens, assim, todos os demais acontecimentos, ela vai colocar a fonte aqui atrás, você vai saber que é um livro baseado em fatos reais. Inclusive, a forma como a narradora termina a história, o fim da história, que para onde ela vai acabar pendendo, assim também a escritora tenta explicar. E de certa forma tem a ver com a síndrome de Estocolmo, né? Que foi um evento que houve um sequestro de algumas pessoas na Suécia, se eu não me engano. E eles ficaram do lado do bandido, né? Então assim, só pra dar curiosidade, o que é que vai acontecer com essa menina, né? Então assim, gente, fica aqui a resenha mesmo do livro, né? Diário de uma Escrava, de Rô Merling. Ai, gente, eu não sei falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo esse livro, sim, para jovens, para adolescentes. Eu acredito que fico alerta que tem muitas cenas de violência sexual.
né, e explícita também, ela descreve assim, pá, nu e cru o que acontece. É um livro realmente muito bom no sentido de que ele alerta, ele nos traz a realidade nua e crua. Então fica aqui, tchau para vocês, tudo de bom. Até a próxima.